que podem ser implementados e nós vamos priorizar isso. Pronto. Ô Gomes, desenvolvimento econômico. Pronto, Radiovaldo. Essa pergunta é meio indigesta, viu? Como promover Me lasquei. o desenvolvimento econômico em uma cidade em que a geração de emprego e renda e mais de 50% do produto interno bruto é proporcionado pelo pequeno e médio empresário, e esses parecem não confiar no governo do PT por conta dos conflitos gerados no passado, ocorrido todas as vezes que surgia alguma dificuldade na relação. Vamos lá. Má companhia de novo. Repito para vocês, assim, o PT tem uma história na cidade, tem um serviço prestado na cidade, na Câmara, inclusive. Mandar um abraço aí para Thor, para Luciano. Avaliza embaixo isso aí. Leonaldo, que foi o nosso primeiro Avaliza vereador. embaixo. Primeiro vereador Fala de Luciano. eleito em 92, né? Depois tivemos Clélio também, mesmo não estando no partido, mas tenho que reconhecer o papel de Clélio como E vereador. Gomes, você não vai falar, não? Não, porque Gomes foi eleito no PSB, né, Gomes? Se eu não estou enganado. Isso. Foi eleito no PSB. Aliança, Isso, na Aliança, mas foi no PSB. Que foi também um grande vereador, eu acompanhei. Mas já no outro partido, mas também atuando de forma correta e como deve se atuar um parlamentar. Mas, inclusive, Gomes acompanhou e conviveu mais de perto. Temos também Pedro Marcelino, enfim. Abraço, Pedro. Pedro Grande e Pedro Marcelino. Então, nós temos, assim, uma história na cidade. Agora, Gomes, sua pergunta é importante. Eu disse aqui para vocês que eu andei nessa cidade, viu? Reunião, então, Ave Maria. Nem sei quantas mais. Todos os dias, há cerca de quase 90 dias em toda a cidade. Primeiro problema, saúde disparado. Mas o segundo problema, ali próximo da saúde, emprego. Exatamente. Esse é outra... Não é emprego, é desemprego. Outra preocupação grande da sociedade, da população, dos jovens. Ontem, Juscelio, no debate da Unirb, eu diria para você que 50% das perguntas, se eu não estiver enganado, foi relacionada a emprego. 50%. Superou, inclusive, saúde. Superou saúde. Foi o conjunto de perguntas que quase todos os candidatos tiveram que falar sobre essa questão do emprego. E, de fato, Gomes, é uma preocupação. É claro que a questão do emprego, ela é uma questão estrutural, macroeconômica, depende muito da política econômica do governo federal, principalmente, que eu tenho críticas profundas. Vejo um governo sem norte econômico definido, muito pelo contrário, uma política econômica confusa e em um momento de crise mundial, de um cenário de dificuldade mundial. E um governo que não aponta direções concretas para enfrentar essa problemática. Também temos um desdobramento no plano estadual. O governador, naturalmente, tem uma inserção e uma capacidade de combater ou de adotar medidas para ajudar no combate ao desemprego, mas o município, Juscelio, ele também tem uma parte que compete a ele para fazer daquilo que possa efetivamente atrair empreendimentos, investimentos, empregos, geração de emprego. O que eu penso sobre essa área, Gomes? Primeiro, eu falei aqui mais cedo, a gente precisa aumentar a capacidade de investimento do município. Se você aumenta a capacidade de investimento do município, o que é a capacidade de investimento? Vamos dizer, nós falamos aqui no orçamento de 400 milhões. Eu não tenho esse número aqui agora, naturalmente. Mas vamos aqui imaginar que o atual governo, dos 400 milhões, consiga investir 100 milhões. Pronto. Então, são 100 milhões que são investidos em obras, no posto de saúde, em uma escola, em uma rua, em uma praça, ou em alguma ação governamental qualquer na cidade. Se eu conseguir aumentar, Juscelio, de 100 para 150 milhões... com ajuste no orçamento, cortando gastos, despesas desnecessárias, modernizando a máquina, tornando a máquina eficiente, significa que eu aumentei a capacidade de investimento e esse aumento irá gerar mais oportunidades de emprego. Eu poderei garantir ações que vão desdobrar em empregos em toda a cidade. A Central é um exemplo. Se eu modernizo a cidade, consigo enfrentar lá, Caio, os problemas, as dificuldades daqueles que não querem mudar, por interesses outros.
e não o interesse da sociedade e da coletividade. E eu faço com que a central, de fato, tenha um ordenamento, tenha uma funcionalidade, amplie a sua capacidade. O que é que vai acontecer? Nós teremos a central como um polo ainda maior de geração de emprego e renda na nossa cidade. O comerciante do entorno vai vir para a central gastar dinheiro, comprar, e isso alimenta a economia do município. Nós queremos alimentar o comércio da cidade com esses recursos. Quando eu digo que vou investir 4 milhões de reais em cultura, e em vez de 1 milhão e 600 previsto pelo atual governo, eu estou garantindo uma política cultural anual de investimento cultural, jogando dinheiro, irrigando a economia com recursos, atraindo investimento, inclusive privado, porque nós vamos buscar o setor privado. Nós vamos fazer eventos, vamos atrair pessoas para a cidade, vamos fazer o Santo Antônio, vamos fazer, Juscelio, o Festival da Cerveja em Alagoinhas. Vamos fazer, entre aspas, uma Oktoberfest aqui na cidade, já que nós nos tornamos um polo de bebidas. E isso trará investimento para a cidade. Vamos fazer feira literária em Alagoinhas. Vamos atrair, fazer com que essas atividades, Gomes, ajude a irrigar a economia do município. Quando eu digo que eu vou ter um calendário anual de esporte, promover atividades esportivas, inclusive de cunho regional, aumentar de 700 mil para 2 milhões de reais, eu estou dando um sinal de que a gente vai de outra ponta irrigar a economia no segmento esportivo para atrair mais renda para a nossa cidade. Então, o município tem sim um papel fundamental nisso. A outra questão, a qualificação profissional. Juscelio, terça-feira passada, foi terça-feira agora, porque a gente perde campanha, você perde a noção do tempo. Mas se eu não me engano, terça-feira agora, eu fui na Itaipava. Não foi terça-feira agora não, foi quinta-feira passada. Eu tive na fábrica da Itaipava. Cheguei lá 5h20 da manhã. Primeiro turno, chega às 5h30. E aí, Gomes, cheguei lá, fui lá fazer um trabalho, uma panfletagem, conversar com os trabalhadores sobre o processo eleitoral, enfim. Chegaram 5 ônibus. 5 ônibus, Gomes. Primeiro chegou 3. Desceu a turma, fomos bem recebidos, conversamos, panfletamos, entregamos santinho, usei o carro de som, pedi voto, pedi apoio, normal. Muita gente conhecida, gente que veio cumprimentar, beleza. Daqui a pouco, 2 ônibus um pouco mais atrasados. Os 2 ônibus que chegaram, as pessoas também desceram. Quando as pessoas desceram, não preciso não, que eu voto... Eleitor de Cové Martins. Eu voto em feira. Não, eu voto em Feira de Santana. 2 ônibus, Gomes, de Feira de Santana. Nem na cidade entra, meu amigo. E sabe o que é pior, Juscelio? À tarde tem outro turno das 16 horas. Mesmo procedimento. 2, 3. À noite, meia-noite, tem o terceiro turno, o turno da noite. Que é o turno lá de 8 horas de trabalho. A mesma coisa. 2, 3. Nada contra quem mora em feira. Nada contra quem mora em Catu. Nada contra quem mora em... Todo mundo é brasileiro e baiano. Mas por que é que a Itaipava, que chegou no governo passado, que o ex-prefeito disse que foi o dono da empresa, ele que trouxe, não se pensou em qualificar o trabalhador de Alagoinhas para que pelo menos uma parte dessas vagas dos trabalhadores que estão hoje dos ônibus em Feira de Santana pudesse ser ocupada em Alagoinhas? Será que a Itaipava, uma empresa privada, quer ter lucro? Custo é tudo. O cara mede ali, meu amigo, a luz que fica ligada ou desligada para impactar o custo dele. Será que ele paga esses 2 ônibus para a Feira de Santana, 80 quilômetros, porque ele gosta de gastar dinheiro com ônibus para trazer trabalhador de feira? Não, Caio. Ele está trazendo porque em feira tem um segmento industrial qualificado, ele precisa botar o negócio dele para andar, não encontrou em Alagoinhas profissionais com aquelas especificações, trouxe de feira para botar o negócio dele para andar. Ou seja, se o prefeito, Juscelio, o ex-prefeito, tivesse juízo, certo? Em vez de estar preocupado de estar ali paparicando o dono da empresa, o Walter, na época... que agora não quer conta com ele. O que tem que fazer é o seguinte, ó. Como tem que fazer agora, o atual prefeito, que também foi lá para Belo Horizonte, tomou cerveja da Imperial, comemorou, porque se eu fosse prefeito lá atrás... O prefeito agora com a Imperial, bem-vinda, Alagoinhas está alegre com a sua chegada. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer para facilitar a sua chegada, o que é que precisa, o que é que depende do município para naturalmente a empresa se instalar. Agora tem uma conversa aqui que a gente precisa fazer séria. Quanto tempo você demora para construir sua fábrica? 1 ano e meio. Beleza. Então sua fábrica entra em 2022, não é isso? Ok. Qual é o perfil
dos trabalhadores que você vai precisar para botar essa unidade para funcionar. Não, precisa de um técnico assim, técnico mecânico, técnico instrumentação, o cara cervejeiro, o cara com curso disso, qualificação daquilo outro. Ok. Pois bem, vamos então lá em Alagoinhas selecionar essas pessoas dentro do perfil do que você precisa, certo? Ah, mas Alagoinhas não tem cara que tem conhecimento, que tem experiência, que já trabalhou em indústria de bebida, não sei o quê. Eu digo, Alagoinhas, tudo bem, concordo com você, mas Alagoinhas não tem gente burra, não. O povo de Alagoinhas é inteligente. Nós vamos selecionar agora, 1 ano e meio antes. A prefeitura vai ajudar você na seleção desses profissionais. E depois que selecionar, você vai botar no avião, mandar para Belo Horizonte, para aprender a fazer cerveja na sua fábrica aqui de Belo Horizonte. Ficar treinando enquanto estão construindo a sua fábrica. Quando terminar de construir a sua fábrica, você vai ter 350 trabalhadores de Alagoinhas qualificados, aptos, conhecedores da indústria de cerveja para trabalhar na nossa fábrica aqui e produzir e gerar emprego na nossa cidade. Isso não foi feito na Itaipava. Isso não foi feito na Heineken. Olha, eu falo aqui da Itaipava. A Heineken é a mesma coisa, viu, Juscelio? Um ônibus de manhã, um ônibus de tarde, um ônibus de noite de Feira de Santana. Então isso tem que acabar. Se eu ganhar essas eleições, Juscelio, isso aqui é mais do que compromisso e mais do que promessa. A Imperial vai ter que contratar trabalhador de Alagoinhas. E ela vai ter 1 ano e meio, enquanto a fábrica está construindo, para ela qualificar, treinar o trabalhador dela da nossa cidade para trabalhar na unidade. A justificativa de que não tem trabalhador qualificado ou que não sabe trabalhar na indústria de bebida, nós não vamos aceitar. Porque eu tenho que defender o interesse do povo da cidade. Porque essa reclamação eu vi em todo que é lugar. Um ou outro gerente, um ou outro diretor, um ou outro especialista, tudo bem. Mas, Caio, é 2 ônibus de operador, 2 ônibus de curso médio, 2 ônibus que não é engenheiro nuclear nem nada disso não. É trabalhador que a gente seleciona aqui 1.000 em Alagoinhas, bota 6 meses tomando curso e vai trabalhar melhor do que qualquer trabalhador de qualquer cidade. Mas, então, rapidinho, Caio. Gomes, por que eu tô falando isso, Gomes? Porque tudo isso irriga a economia. Tudo isso irriga a economia, bota dinheiro na economia. E o que eu estou falando para a indústria de bebidas, para a Imperial, para outra aí artesanal que vai chegar, ou qualquer outra que chegue, nós temos que tornar Alagoinhas um polo realmente... Porque o trabalhador precisa de qualificação. Que a justificativa da empresa é essa, não tem qualificação. E outra coisa, eu tive uma vez lá na Itaipava, conversando com um cara, Roberto Pinho, diretor da Itaipava. Era vereador. Entrei e conversei com ele, ele está na fábrica de São Paulo, não está mais aqui. Eu conversei isso com ele, Juscelio. Eu era vereador, discuti isso com ele na mesa, eu e ele, assim, um olhando de frente para o outro. Por que é que ele não contratava o trabalhador de Alagoinhas? E ele me disse, não tem mão de obra qualificada. Radiovaldo, eu preciso botar minha fábrica para operar. Não tem. Aí depois de muito debate, sabe o que ele me disse? Radiovaldo, vou lhe dizer aqui uma coisa. Você foi o primeiro político a entrar nessa minha sala para não trazer um currículo debaixo do braço. Você veio aqui discutir uma política de qualificação. Você veio aqui discutir uma política de contratação. Porque quem entrou aqui, inclusive o prefeito na época, só me trouxe, rapaz, esse pessoal aqui é meu, contrate esse. Pois é, então isso não dá para fazer. Eu acho, Radiovaldo, que esse discurso cheira um campo de demagogia e tal. Você não vê um campo técnico melhor de você dizer a esse industrial que Alagoinhas tem um IFE baiano, que... esse aprendizado aqui em Alagoinhas, o Senai podia preparar essa mão de obra, você já dizer o que é que você quer. Mas o que eu disse aqui, com a autoridade que você tem, procurar saber, como é que diz... Mas é isso, Juscelio, que eu acabei de dizer. O que eu quero definir é o seguinte, ó. A Imperial... Você falou em preparar na própria Não, veja só. Você treina aqui, ó... Tem que contar aqui uma história. O programa termina meio-dia, mas aguenta aí. Tem que contar aqui uma história. Tem que terminar. A Brimstone, empresa de pneu, das maiores do mundo. Não tem como... Não, mas veja só. Que quiser trazer a mão de obra veja só. Vai buscar minha mão de obra na Não, China. Juscelio, negativo. Juscelio, a Brimstone, quando montou uma fábrica de pneu em Camaçari, para fornecer para Ford, o prefeito era do PT, Caetano. Chegou lá para instalar a fábrica. Caetano chamou a direção da Brimstone. Beleza, vocês vão instalar aqui, o que é que precisa do município e tal. Vem cá. Os trabalhadores aí,
como é que vai ser? Vocês vão contratar como? Não, porque aqui em Camaçari não tem indústria de pneu, não tem tradição em pneu. Nós vamos ter que trazer pneu de trabalhador de São Paulo, trabalhador não sei aonde. Aí, Caetano, negativo. Aqui não, meu amigo. A fábrica é trabalhador de Camaçari. Dê seus pulos aí para você treinar e qualificar. Aí o diretor, mas prefeito, não tem como, aqui não há tradição, não tem gente. Se vire. Nós estamos aqui para ajudar. Agora o trabalhador tem que ser de Camaçari. Sabe o que foi que a Bristol fez? Depois da pressão do prefeito, selecionou os trabalhadores de Camaçari que nunca tinham entrado numa fábrica de pneu antes, dentro do perfil técnico exigido pela empresa. A Bristol colocou 160 trabalhadores de Camaçari dentro de um avião. Mandou sabe para onde, Juscelio? Para Tóquio, Japão. Fábrica da Bristol lá. Aprender a fazer pneu. Voltaram para Camaçari para treinar os outros que foram contratados lá. Então, estou falando disso, Juscelio. Não é de dar custo adicional para a empresa, não. Ora, vamos selecionar com o Senai, vamos selecionar com o IF Baiano, vamos selecionar o profissional. Mas é natural que o cara tem que ter algum... Porque a justificativa das empresas, o Roberto Pimo falou isso, o diretor da Itaipava, aqui em Alagoinhas, não tem profissional de indústria de bebida. Eu contratei de feira porque lá tem. Eu quero o cara que sabe o que é uma fábrica de bebidas. O trabalhador de Alagoinhas, Caio, Juscelio, Radiovaldo, não sabe. Agora, eu tenho uma qualificação técnica para isso. O que custa a empresa que está fazendo um investimento bilionário me levar para passar 3 meses numa fábrica que ele tem para conhecer o que é a indústria de bebidas? Para pré-selecionar isso. Isso é possível, Juscelio, e é fato fazer. Não é demagogia, não. O povo de Alagoinhas quer isso. Cobra isso em cada canto dessa cidade. Eu estou dizendo que eu ando nessa cidade, andando nessa campanha. Então isso pode fazer. Agora, se deixar como foi Itaipava, nós vamos ter de novo 2 ônibus de feira, gente de Salvador, vai vir gente de Minas. Ele vai trazer gente de Minas para trabalhar aqui. Aí o cara vai se mudar, tá desempregado em Minas, vende a casa lá, vem trabalhar, se instala na cidade. E cadê o jovem, o trabalhador formado no IF Baiano, formado nos cursos técnicos, formado no Senai que não tem experiência? Porque ele alega, não, você não conhece fábrica de cerveja, você tem até o curso de instrumentação, Juscelio. Mas só que você é um instrumentista que nunca entrou numa fábrica de cerveja. Então aí eu estou falando uma outra coisa. E isso nós precisamos fazer. Aí sim a Alagoinhas vai enraizar uma indústria de bebida. Você sabe, Juscelio, onde é considerado os melhores trabalhadores do mundo? Em Sonda. Conhecido no mundo todo, conhecido na Arábia Saudita, conhecido lá no Texas, conhecido no México, conhecido na Argentina. Uma cidade que está cravada na indústria de petróleo, principalmente em Sonda. Catu. Catu é conhecida pela qualidade dos trabalhadores de sonda do mundo. Tem trabalhador de Catu no mundo em sonda de perfuração e produção. No mundo. É a cidade que é conhecida no Brasil pela qualidade, pela tradição. Então, porque isso foi feito, isso foi feito em raseamento. E aí, eu vou também investir. Por exemplo, a gente pode até marcar um outro programa só para isso. Fora da política. Eu sou radicalmente contra a privatização da Petrobras. Discuto aqui com vocês 2 dias seguidos e apresento elementos e informações para provar por que ser contra a privatização da Petrobras. Este governo está fazendo um crime, não com a Petrobras, com o país, com o desmonte que é feito pela Petrobras. Certo? Mas, infelizmente, o presidente foi eleito, está fazendo as coisas, o Supremo avalizou, e as coisas estão acontecendo, mesmo com toda a luta e resistência dos sindicatos, da categoria e até de outros segmentos. Aqui em Catu tem um campo de petróleo chamado Água Grande. Um dos campos que mais produziu petróleo na história do país. Acumulado, produção acumulada. Era uma fazenda Água Grande, logo ali embaixo em Catu. Foi descoberto na década de 60. Isso mudou a indústria do petróleo da Bahia. Mudou a Petrobras, cresceu, Juscelio. Cresceu. É o que hoje, graças à Água Grande. Ali em Catu, aqui pertinho. Pois bem, há 2 meses atrás, 3 meses atrás, a Petrobras anunciou a venda de Água Grande. O campo foi vendido para uma empresa chamada 3R Petróleo. Uma empresa de capital peruano, argentino e brasileiro. Essa empresa vai assumir esse campo a partir de abril do ano que vem, mais ou menos.
já está no processo de transição. O campo agora não pertence mais à Petrobras. A Petrobras continua até abril, maio, algum atrasozinho ali. Quando der abril, maio, a Petrobras sai, abandona tudo, contrato, trabalhador, tira tudo e entrega. Tome 3R, tá aqui a chave, é seu, a partir de agora faça o que você quiser. Pois bem, essa empresa vai fazer um investimento ali de aproximadamente 150 milhões de reais. De dólares. 150 milhões de dólares. Eles devem aumentar a produção, porque a Petrobras até sucateou, certo? Vão fazer investimento, contratar sonda, contratar gente, para botar para operar, até para recuperar o dinheiro. Eles compraram aquele campo por 100 milhões de dólares. O campo foi comprado. E é uma empresa grande. E ontem, vou dar aqui em primeiríssima mão, no programa Primeira Mão aqui, ontem. Então vem amanhã, 7 horas. Você está num programa de entrevista. Ah, é? Ah, não, primeira mão não é? Ah, então tá bom. Então ontem soube de uma informação que a 3R Petróleo comprou também, vai ser anunciado agora pela Petrobras, o campo de Candeias, que foi o primeiro campo comercial de petróleo do Brasil, que fica a 80 quilômetros, 70 e poucos quilômetros aqui de Alagoinhas. Então a 3R vai ser dona de Candeias, dona de Água Grande em Catu e tal. Uma empresa que vai fazer um investimento milionário aqui na região. Pois bem, se eu fosse prefeito hoje de Alagoinhas, eu sou contra a privatização da Petrobras. Brigo com qualquer um por isso. Mas eu não posso ir contra fatos dados. Favas contadas, infelizmente. Eu passo a ser gestor da cidade. Eu ia bater na porta da 3R Petróleo para trazer a 3R Petróleo para se instalar em Alagoinhas. E justificar por que Alagoinhas é a melhor cidade para eles se instalar. Para botar a sede deles aqui. A sede que vai administrar o campo de Candeias. A sede que vai administrar o campo de Água Grande. Gerar emprego em Alagoinhas. Alimentar a economia aqui de Alagoinhas. Isso é fato. Uma outra empresa, uma área que você conhece tão bem quanto eu, Conceição, Campo de Conceição, Quererá, Sátiro Dias, Biritinga e Alagoinhas, Campo de Gás, foi vendida para uma empresa chamada Pro Minas. Apesar da empresa ser do Rio de Janeiro, uma empresa nacional menor, bem menor do que a 3R Petróleo. Minas vende minério. A empresa vai assumir o Campo de Conceição a partir do mês de fevereiro, março do ano que vem. A Petrobras vai sair e a empresa assume o campo. Ora, boa parte do campo está em Alagoinhas. Vai fazer investimento para reativar os postos de gás. Certo? Vai gerar emprego. Eu, prefeito de Alagoinhas, o que eu vou fazer? Na porta da Promessa. Camarada, vamos levar em sede da empresa para Alagoinhas. Vamos criar um distrito industrial para o setor petróleo. Vamos ver o que é que... Aí sim a prefeitura pode fazer. Qual estrutura que eu posso dar para que essa empresa se instale na nossa cidade? Que contrate aqui o auxiliar de escritório, o vigilante, o motorista, o aluguel do carro, o posto de gasolina para abastecer os carros da empresa, certo? Os exames médicos para fazer aqui nas clínicas de Alagoinhas. Isso é alimentar a economia. Isso é alimentar a economia. Então, eu, prefeito da cidade, Juscelio, que sou contra a privatização da Petrobras, mas aquilo que foi dado, e eu estou dando esses dois exemplos. O cavalo que está passando selado. Eu vou trazer para cá. É lógico. E eu já fiz contato com a 3R e já fiz contato com a Prominas. Independente, inclusive, de ganhar ou perder a eleição, de ser ou não candidato. Vou buscar convencer as duas empresas a se instalarem em Alagoinhas, porque sendo prefeito ou não, eu quero que essa cidade cresça. Eu nasci em Alagoinhas e vou morrer por aqui mesmo. É aqui que eu vou ficar. Isso aí é verdade. Então, você tem testemunha da Abracev aí. A Abracev que eu não era, lutamos para que... Contra o prefeito. Contra o prefeito e fomos buscar para trazer. É verdade, então isso, Gomes, é o que vai ajudar a irrigar e vai mostrar o nosso compromisso com o pequeno comerciante, com o grande comerciante, para gerar emprego. Nós vamos ter um plano de qualificação para o trabalhador, para ajudar na qualificação dos trabalhadores, certo? De Alagoinhas, fazer com que o trabalhador de Alagoinhas possa efetivamente disputar cada vaga de trabalho dos jovens de Alagoinhas e além das ações de investimento que o município pode fazer para gerar empregos nessa cidade. E além dessas atividades, como falei, Festival de Cerveja, Feira Literária, o Santo Antônio, vamos resgatar o Santo Antônio, que é a nossa festa, com artistas da cidade, nada de Luan Santana, nada de Bel Marques, entendeu? Para levar quase que R$1 milhão de Alagoinhas. Luan Santana nem deve lembrar mais de Alagoinhas e tá lá gastando o nosso dinheiro e o povo aqui e os nossos artistas sem terem a devida valorização. Bom, Rádio Ovaldo, a conversa tá boa, mas 10 horas, 10h30, melhor dizendo, a gente vai ter que